Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE para mais uma noite de estudo, né, com a obra que nós estamos estudando há algum tempo com o professor Otacílio, nosso amigo, nosso irmão, Evolução em Dois Mundos, com a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E nós queremos agradecer, né, nessa transmissão aos nossos parceiros, né, que estão conosco na Web Rádio Fraternidade, Rede Amiga Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e a TV RS Esperança. Não é mesmo, professor? Boa noite. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo. Olha, cada vez mais que a gente chega aqui, é mais uma palpitação agradável no coração da gente. É uma alegria muito grande poder compartilhar com todos vocês que estão aqui conosco. A gente gostaria de nomeá-los todos, e é muito bom mesmo, porque essa é uma forma da gente se alimentar espiritualmente. E a gente já está vendo aqui, né, professor? Todo mundo aqui aposto, já nós temos novos membros, né? Isso, que é a exato. Marastelita e a Ieda Albuquerque e a Tanara agora, para mim, a pronúncia... Zunkovski. E os nossos amigos de sempre já estão aqui apostos, né, professor? A Maria Machiori, a Ana Sintra,
a Francisca, vamos ver quem mais, a Nilce, a Patrícia, a Diná, Ludinha, Fran Carlo, a Valéria, a Simone, Luciene, vamos ver quem mais aqui. Olha, tantas pessoas, né, professor, que a gente tem que até dar um delay aqui para falar. Valdiceia, a Antônia, a Osmarilda, Rafael, a Lala, a Wanda, Carmela, Maria Cristina, agora eu vou falar de todos, a Dilva, a Kátia, a Marilda, a Angélica, o Silvio, a Regina Fonseca, a Helena Ribela, a Ana Sintra, a Osmarilda, eu já falei, acho que a Osmarilda, a Rosângela, Kátia, já falei, a Olga Silvana, o Marcos, quem mais aqui? José Aristides, José Luiz, a Sandra, nossa, um monte de gente aqui, professora Marília, a Hilda, a Graça Reis e a Marta Luiza. Estamos todos aqui, né, professor? Mais uma noite, todo mundo aqui unidos, né, novamente, na expectativa desse estudo com o professor, que a gente tanto ama. E vamos iniciar, então, né, professor, com a nossa prece? Vamos sim. E lembrando aí que a nossa amiga Rosalina, que é a família ali, está o Silvio, o Silvinho e a Rosalina, lá de São José do Rio Preto, estão sempre conosco. Muito bom. É verdade, estão sempre acompanhando, estão sempre em família, né, acompanhando, né, professor? É muito bom estar todos nós juntos aqui, com a Ana, com a Kátia, muito legal, muito bom mesmo. Então, vamos fazer a nossa prece, lembrar que orar é buscar com as nossas forças, com o nosso equilíbrio, com os nossos desejos sinceros e com os nossos melhores sentimentos, as forças superiores da vida que emanam de Deus, que é a fonte inesgotável, a providência divina de tudo que existe no universo. E como nós estamos aqui num planetinha pequenininho, que gira em torno do Sol, uma das estrelas que faz parte dessa galáxia que tem mais de 200 bilhões de estrelas, saber que Jesus, esse espírito angelical, conduz essas forças superiores que emanam de Deus na nossa direção, para o nosso planeta, para envolver todos nós, criaturas que vivemos aqui, a fim de que nós todos possamos nos sentir fortes, corajosos, felizes, dignos de continuarmos vivendo com coragem, com alegria, com bom ânimo, aceitando os problemas da vida não como problemas, mas como desafios, para que nós nos autossuperemos e, conquistando esses desafios, achando a solução para eles, possamos crescer em direção à plenitude espiritual, que é o desejo de todos nós. Querido Pai Celestial, abençoe-nos nesse estudo, abençoe-nos nessa união que fazemos com todos, aqui juntos nesse programa de aprendizado. Agradecemos, Senhor, desde já, os espíritos superiores que nos cria essa possibilidade de conhecer o mundo espiritual através do André Luiz, da mediunidade desses dois amigos carinhosos que deixaram tantas obras tão lindas e tão benéficas para todos nós. Que todos nós possamos passar essa hora e meia aqui juntos, com muita alegria no coração. As tuas bênçãos se façam a todas as criaturas do nosso planeta. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E hoje, professor, como o capítulo é mais curtinho, nós vamos falar dos 2 capítulos, né? Isso. O capítulo 9 e o 10, se eu não me engano, não é isso? 9, 10 ou 29 e 30, como continuidade, né? Porque é a segunda parte do livro. Sim, sim.
separação entre cônjuges, né, espirituais, isso, e o outro é a disciplina afetiva. disciplina afetiva, isso. E que está muito próprio, né, com as questões que você colocou do Livro dos Espíritos. Não é? A Kátia já fez uma observação interessante, né, de que colocar, né, passando as palavras, né, colocando as perguntas e as respostas, traz para nós ilustrações importantes para o nosso estudo. E a gente vê também, né, que o André Luiz continua fiel à doutrina espírita, trazendo esclarecimentos adicionais a essas perguntas fundamentais que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, dando detalhes, né, desse relacionamento afetivo que nós desenvolvemos na Terra e carregamos para o mundo espiritual quando a gente desencarna. Então, é muito bom esse tema. Está sempre associado, né, professor? Na elaboração dos vídeos, eu estou procurando seguir o roteiro das aulas e eu encontro tudo no Livro dos Espíritos, o que o André Luiz fala. E é bom fazer isso, Ana, porque há muitas pessoas que acham que o André Luiz, né, foge dos esclarecimentos kardecianos. Isso não é verdade. Né? Ele, ao contrário, ele traz detalhes adicionais aos temas que Kardec pôde tratar como teses, como primeiros informes do mundo espiritual. Mas Kardec não teve tempo, nem tinha condições de dar detalhes especiais, tanto do mundo espiritual adjacente à nossa vida, quanto de mundos espirituais superiores. Então, a gente vai aprendendo isso, né, com essas informações adicionais. Isso é muito bom. Então, mostra a coerência da doutrina espírita. Faz parte de uma programação divina, né, professor? Porque desde a época lá de Jesus veio um pouco de informação, aí vem vindo, né? Kardec dá mais um pouco, aí veio agora com mais informações com o nosso Chico Xavier, com o nosso Divaldo. Isso. Não é isso, professor? Faz parte, né? Eu entendo que as obras básicas são o alicerce da doutrina espírita, que é uma doutrina progressiva. Então, só que para ela progredir com segurança, ela tem que ter um alicerce muito bem fundamentado. Então, o que Kardec fez? Ele desenvolveu esse alicerce. A gente tem um pino central para esse edifício, que é o Livro dos Espíritos. E depois tem outros 4 pinos como alicerces, né, que estão em volta desse pino central, que são as 4 obras de continuidade que Kardec fez: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí o edifício começou a ser montado em cima disso, com as obras de continuação, porque o mundo espiritual não nos revelou tudo que a gente podia compreender, não é, através de Kardec. Então, essa obra continua. Então, esses missionários vêm para dar continuidade a isso. Médiuns seguros e espíritos que treinam no mundo espiritual, que aprendem no mundo espiritual, que se desenvolvem no mundo espiritual e se dispõem a trazer essas informações para nós com segurança. Construindo assim, né, as paredes, as janelas, os andares desse edifício que vai continuar sendo construído ao longo de muito tempo pela frente. Nossa, professor, que explicação bonita. Então, a base está muito bem estruturada, muito bem segura. O que adianta você querer pôr uma coisa bonita em cima de alicerces frágeis? Não é? Então, a doutrina espírita é a revelação do mundo espiritual. Não é? E a revelação do mundo espiritual vai sendo oferecido para nós à medida que nós vamos avançando em entendimento de todas as coisas da vida material também, porque, veja, para a gente compreender detalhes do mundo espiritual, é preciso que nós avancemos na ciência também.
Eu, como físico, estudioso da física, não é? Pesquisador, que publico trabalhos, que desenvolvo conhecimento na ciência, posso dizer isso com clareza, não é? Que a ciência me dá muitos recursos para eu compreender aquilo que os espíritos querem nos contar, mas que falta palavras, que falta termos, que falta recursos de comparação. Então, os espíritos corajosos, como André Luiz, Emmanuel, né? Viana de Carvalho, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, não é? Esses espíritos todos que estão trabalhando pela construção da doutrina espírita no Brasil para o mundo, eles são fiéis a esse alicerce, mas vão criando, né, detalhes importantes. A gente vai vendo janelas bonitas, portas bonitas, não é? Cômodos interessantes que vão sendo construídos sobre esses pilares que garantem, né, a segurança do conhecimento espiritual. Então, é uma questão de um edifício em construção. E deu para ver direitinho com a sua explicação. Desde lá, já me remeti lá a Jesus, antes dele até, e vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, deu para ver direitinho. Muito legal, muito lindo. Exatamente, porque Jesus, ele não fez outra coisa senão trazer essas informações para nós de uma maneira menos detalhada, não é? Chamando a atenção para nós, para os valores morais que garantem para nós uma espiritualização. Mas a gente só pôde conhecer as leis espirituais que nos governam em detalhes com a doutrina espírita, não é? Especialmente com aquilo que está no livro dos médiuns, que fala sobre as leis de relação com o mundo espiritual, mediunidade, lei de afinidade, processo de comunicação, não é? E as leis morais, que está dentro da terceira parte do livro dos Espíritos, e os mecanismos para isso que a gente encontra na Gênese, quando a gente estuda as relações dos fluidos, não é? No mundo espiritual com o mundo físico. Então, a gente vai tendo uma ideia de conjunto de tudo isso. A visão da doutrina espírita como um conjunto é muito importante para que todos nós possamos enxergar o mundo espiritual de uma forma diferente daquela que a gente não pôde ter com nenhuma das outras religiões. Professor, aproveitando que está curtindo o texto hoje, no livro Jesus e Nós, eu vi uma colocação, psicografia do Divaldo, né? Uma colocação do Dr. Bezerra, que ele disse assim, que Jesus, ele prometeu que voltaria, né? Aí eu me liguei nisso que o senhor disse, na continuidade, então ele voltaria. E ele voltou na roupagem da doutrina espírita, né? Então ele vai continuar voltando, porque ele vai trabalha até hoje, então ele vai continuar voltando em outras roupagens, professor, em outras formas, é isso? Vai até a redenção de todos nós espíritos que vivemos no planeta Terra. Porque nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele vai se perder. Ah, que bonito. É lindo isso. É, lindo mesmo. Vamos começar então, professor? Então, vamos lá. Separação entre cônjuges espirituais. Então, no capítulo anterior, a gente estudou um pouco sobre a separação, casamento, divórcio aqui no mundo físico, né? Um pouco dos compromissos espirituais que a gente deve assumir quando a gente estabelece companheirismo de tarefas, de trabalhos e de desenvolvimento no mundo terreno. Então, hoje, a gente vai ver separação entre cônjuges espirituais, porque a gente viu lá também que essas relações continuam no mundo espiritual muitas vezes. Então, aqui começa o capítulo com uma pergunta. Outra vez, a segunda parte, toda ela está feita assim. Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Quer dizer, quando dois espíritos no mundo espiritual resolvem fazer uma parceria de companheirismo no processo de evolução e continuar progredindo juntos,
como companheiros, como parceiros, será que quando eles tomam essa decisão, há algum momento em que haja possibilidade de separação entre essa parceria? Então, André Luiz responde o seguinte: pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com o que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Isto é, vamos supor que tem aí um casal no mundo espiritual que progridem junto, que vivem junto, que desenvolvem tarefas juntos, não é? E que cada um deles tem as suas habilidades, os seus conhecimentos, porque isso é individual, e tem, por exemplo, um deles tem uma determinada conquista, não é? Que pode ser convocado para realizar um serviço particular entre os homens. Vamos supor que seja, por exemplo, desenvolver alguma área da música, por exemplo. Um deles não é, tem muito conhecimento sobre a música. E aí, então, os espíritos superiores a eles podem chegar, conversar com os dois e pedir para aquele que tem a característica de conhecimento musical profunda e pedir para ele: escuta, está na hora de a gente começar a desenvolver músicas especiais lá no mundo terreno. Você não gostaria de colaborar conosco e nascer entre eles para resolver, para realizar um serviço particular entre os homens, atendendo essas qualidades especiais? Não é? Então, ele pode aceitar. Quando aceitar, o outro, não é, vai ficar sem a presença dele, sem ficar a parceria dele, pelo menos por um tempo, porque esse espírito vai se preparar, vai reencarnar, vai passar aí 50, 60, 100 anos que seja na Terra, não é? Para depois voltar de novo para o mundo espiritual quando o corpo físico parar de funcionar. Então, veja bem o que ele coloca adicionalmente. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos ciclos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Então, isso é outra situação. Quer dizer, dentro daquele casal que vive lá no mundo espiritual, um deles, que já está um bom tempo no mundo espiritual, adquirindo bastante conhecimento do mundo espiritual, não é? Precisa regressar aos círculos carnais porque deixou, não é, outros companheiros que foram companheiros de evolução no passado e que teve ainda algumas coisas penduradas, alguns resgates necessários, e ele então vai ter que voltar, reencarnar entre eles em experiências difíceis para resgatar esses compromissos. Então, isso é uma outra situação que também pode ocorrer, que pode separar o casal. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito, isto é, pede também, já que o meu parceiro vai, eu também gostaria de ir junto, não é? Roga com êxito e consegue a possibilidade de vir junto e auxiliar o outro naquela tarefa, custodiar o objeto de sua veneração, seu companheiro, e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados, mas em regime de completa renúncia. Eles nascem para um dar apoio ao outro, mas sem a necessidade de ficarem juntos. Eles vão renunciar à parceria entre eles na Terra, enquanto encarnados, para poder favorecer um ao outro o trabalho que precisa ser realizado. Então, essa renúncia pode se dar de maneira muito elegante, porque o amor é doação, e quando os espíritos se unem no mundo espiritual
para companheirismo de longos tempos, eles fazem isso em base do amor doação. Então, a gente vê que é possível que os cônjuges do mundo espiritual, os companheiros, os parceiros do mundo espiritual, se separem temporariamente para realizar tarefas no mundo espiritual, no mundo encarnado, enquanto que o outro pode ou assistir do mundo espiritual ou pode reencarnar nas proximidades para poder colaborar com o outro de forma distante, não próxima demais, mas dando a ele o suporte necessário. Por exemplo, vem como um irmão, vem como um primo, vem como um amigo, não importa a posição do espírito, importa que ele está nas proximidades e colaborando para que aquele outro realize a tarefa e leve essa tarefa a um bom resultado. Então, é muito interessante a gente ver que isso pode acontecer. Essa resposta, né, que André Luiz dá para essa pergunta foi escrita no dia 21 de maio de 1958. Veja bem, já tem vários anos, né? E a gente está vendo a propriedade, não é? E a atualidade dessa resposta que ele coloca para a gente e que está plenamente de acordo com as perguntas e as respostas que o Livro dos Espíritos nos apresenta também. Então, é muito bom isso. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, vão fazendo as perguntas de vocês. Enquanto isso, vamos passar para o capítulo, né, seguinte. Eu ia perguntar se o senhor vai querer continuar o capítulo. Vamos. Eu acho que a gente pode, porque o capítulo seguinte ainda é afeito a esse mesmo tipo de relacionamento, não é? Tá bom. Chamado disciplina afetiva. E aí a pergunta agora é endereçada de uma outra maneira. Em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores, né? dos ambientes espirituais de espíritos superiores? Então, André Luiz vai também chamar atenção para a gente, e isso também justifica o fato de existir cônjuges no mundo espiritual, parcerias no mundo espiritual. Ele começa dizendo o seguinte: enganam-se, lamentavelmente, quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Isto é, ele está dizendo aqui que a gente pensa, às vezes pensa que os espíritos são como anjos, não tem sexo, não é? E não tem sexo como nós entendemos, mas eles têm a afetividade amorosa que substitui nas atrações no corpo físico sexuais para as atrações afetivas. E essa atração afetiva é exercida no mundo espiritual, portanto, não existe incontinência, né, sexual no sentido da sexualidade ampla, que significa trocas de energias positivas entre cônjuges no mundo espiritual. Então, essa atividade no mundo espiritual continua de forma diferente daquela que a gente entende no mundo físico, porque ela não tem a ver com a sexualidade orgânica, não é? Definida pelos órgãos genésicos do corpo masculino e feminino, mas sim da energia trocada entre dois espíritos que comungam entre eles a afetividade. E ele continua: médiuns que têm observado as regiões de licenciosidade ou desencarnados, que a respeito delas venham a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente, bruta ainda, por mais brilhantes se lhe externe as conceituações filosóficas. Isto é, no mundo espiritual inferior, a gente não é muito diferente do que é na Terra.
tá certo? A gente ainda é muito, né, impulsionado pelas atividades, pelos impulsos da sensualidade, da poligamia, da relação irresponsável, não é? Entre muitas pessoas, entre muitos espíritos. Entretanto, nos planos enobrecidos do mundo espiritual superior, realiza-se também o casamento das almas conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva, e quando semelhante enlace deva ser adiado por alguma razão, por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo, mais evoluído se lhes revela o esforço no acrisolamento próprio, ou seja, na evolução própria, no progresso próprio, no crescimento espiritual próprio. É isso que significa o acrisolamento próprio. Então, veja bem, os espíritos se unem no mundo espiritual como casais, porque ainda mantém as características masculina e feminina durante muito tempo, até espírito puro, que essas duas coisas se confundem numa só. Esses espíritos, então, fazem parceria no processo de edificação da beleza, do progresso, das realizações, não é? De criação superior. E quando eles são necessitados de se separarem por circunstâncias temporárias, como a gente viu no capítulo anterior, eles fazem isso, e nesse propósito, muitas vezes, eles fazem até a abstinência do própria atividade sexual em função da realização coletiva. Vamos dar um exemplo disso? O trabalho do Chico Xavier, o trabalho do Divaldo Pereira Franco, o trabalho da Ivone do Amaral Pereira, não é? Que abriram mão da vida familiar para poder se dedicar a um crescimento, um trabalho da vida coletiva. Por isso, abriram mão das atividades sexuais e empregaram as energias criativas no trabalho coletivo. Veja bem o que o Divaldo Pereira Franco fez com essas energias. Construiu a Mansão do Caminho, que abriga mais de 5.000 crianças, dando assistência a todas essas crianças e às suas famílias que ali estão. Aliás, segue ele, cabe considerar que na renúncia construtiva que se entregam na expectativa, às vezes longa, do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmos os altos valores da cultura e da emoção que lhes propiciam gozos íntimos dos mais alevantados e mais puros. Quer dizer, é uma alegria interior muito diferente do simples orgasmo físico que a gente muitas vezes aprecia tanto na vida terrena. Então, é uma espécie de prazer, mas diferente do prazer que se manifesta nas emoções do corpo físico, mas muito mais nas emoções ou nos sentimentos purificadores da alma que está caminhando para uma evolução superior. Então, isso é o que a gente apreende desse estudo que o André Luiz traz para a gente. E aqui é uma citação interessante, né, nesse capítulo, que ele recomenda que uma nota da editora, né, que para a gente ter uma clara compreensão desse delicado assunto que o André Luiz está focalizando aqui, vale a pena a gente reler com muita atenção no livro Missionários da Luz os esclarecimentos do
do instrutor Alexandre no livro, né, que orienta o André Luiz ali, né, e nas páginas 198 e 203 do livro Missionários da Luz, tem todo um tratado, uma fala ampla, que o Alexandre vai fazendo, explicando sobre as atividades da sexualidade afetiva no mundo espiritual superior. Certo? Então, leiam lá. Peguem, está no capítulo dos Missionários da Luz, o capítulo, deixa eu pegar aqui o título do capítulo para a gente ver, eu estou com o livro aberto aqui, é um capítulo longo, que ele fala chama Reencarnação, capítulo 13, e ele lá na página 198, ele começa a fazer uma digressão muito grande sobre sexo, e ele fala coisas lindas nesse capítulo que vale a pena a gente ler. Ele, só para curiosidade, ele começa dizendo assim: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade, positiva ou passiva, emissora ou receptora das energias da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser, evolui com o espírito. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas do mundo físico, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidade de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. Olha que interessante. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo ou lei gravitacional planetária da atração. Entre as almas denomina-se amor. E entre os elementos químicos, na química é conhecido por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Aí ele dá uns exemplos. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque, para ele, a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. E ele segue fazendo esse tipo de esclarecimento muito interessante. Então, vale a pena a gente ter uma visão mais ampla, lendo esse capítulo, a Reencarnação, capítulo 13, a partir da página 198 do livro Missionários da Luz, essa observação feita por Alexandre para André Luiz, né, onde ele apreende essas lições e traz agora para o livro Evolução em Dois Mundos. E a gente vê a coerência desses ensinamentos com as obras kardecianas. É muito bonito tudo isso. Então, essa outra lição que a gente leu foi escrita no dia 25
de maio de 1958, portanto, uma semana depois da anterior. Muito bom, a gente pode ir para a nossa conversação, porque vale a pena a gente conversar a respeito disso, porque é lindo, é o nosso futuro. Seu som está sem som. Eu tiro o som para não dar eco e esqueço de pôr ele de volta. Diante do que a gente viu, então, nesses capítulos, né, essas uniões, né, de cônjuges, né, um dia, então, ela terá um fim no sentido de, conforme a nossa evolução vai surgindo, vai ampliando mais o grau de afinidades que nós teremos um com os outros, ou sempre vai existir essa afinidade um pouco maior entre duas pessoas, dois espíritos específicos? É assim, Ana. Enquanto a gente está no processo evolutivo mais bruto, vamos dizer assim, mais atrasado, a união entre parceiros, marido, mulher, né? Companheiros, tem uma finalidade de ir expandindo, não é? A necessidade de relacionamento com mais espíritos. Por isso, vem os filhos e forma-se a família. Além disso, o marido ganha a família da esposa e a esposa ganha a família do marido, como conviventes numa tarefa mais ampla que vai crescendo. Nesse processo de encarnação em encarnação, se o grupo de espírito vai ficando, vindo juntos, a gente vai desenvolvendo afetividades duradouras, afinidades duradouras, preferências entre uns e outros, de maneira tal que a gente vai, não é, escolhendo naturalmente, por prazer, por alegria, de estar junto com aqueles que a gente se sente bem com eles. Então, a gente vai desenvolvendo essa afetividade que vai também passando para o mundo espiritual. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, deixando o corpo físico, muitas vezes a família, que já está afinizada, guarda essa relação no mundo espiritual. Mas se ela não está afinizada, ela se perde pelos interesses que cada um coloca para si. Então, as famílias podem, não é, se dispersar por algum tempo, depois se unir de volta numa reconquista de experienciação, como a gente vai vendo acontecer ao longo de múltiplas vidas, de múltiplas encarnações. Mas quando a gente já vem para a Terra e já consegue fazer uma união por afinidade, esses casamentos que duram 50, 60 anos, sem briga, com harmonia e com alegria de estar junto sempre, né? Onde o corpo vai envelhecendo, o sexo vai perdendo o significado, mas o companheirismo cresce e aumenta, porque a gente aumenta a admiração pelo outro, o carinho pelo outro, o prazer de estar junto. Essas uniões passam para o mundo espiritual e se fortalecem cada vez mais no mundo espiritual. E é assim que muitos espíritos passam todo o tempo no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, juntos, trabalhando junto, progredindo junto, um auxiliando o outro no processo de crescimento, criando, portanto, afinidades que vão ficando cada vez mais intensas e que vai virando companheirismo por longos e longos tempos do nosso processo de evolução, até a gente atingir uma posição de espíritos superiores, não é? Que a gente não tem, em princípio, um só, pode ter vários grupos espirituais com essa afinidade amorosa, coletiva, e que muitas vezes nascem de volta em conjunto para poder realizar tarefas grandiosas num planeta em evolução. Tá certo? Então, veja que isso só caminha para uma plenitude espiritual. Certo. Nós vamos começar aqui com a pergunta da Diná. Ela perguntou assim: Paulo, será que conviveu com Abigail em vidas anteriores?
a época em que foi Saulo? Isso é certo, é garantido. Não é? Ele não se apaixonou pela Abigail e Abigail por ele, porque estavam encontrando a primeira vez. Ao contrário. Por quê? Porque já são espíritos muito próximos dos valores espirituais. Portanto, tiveram muitas encarnações em comum, com certeza. Isso é muito certo. As nossas simpatias e afinidades espontâneas na vida terrena são frutos de experiências vivenciadas muitas vezes em repetição em diversas encarnações anteriores. A gente não simpatiza com a pessoa gratuitamente, como também não antipatiza gratuitamente. A antipatia também tem que ver com experiências que não deram certo, que ficaram mágoas, que ficaram diferenças que precisam ser corrigidas quando a gente encontra na vida física, tá certo? Então, esse negócio, não vou com a cara do fulano de tal, tem uma razão de ser. E, nossa, encontrei uma pessoa que eu nem conhecia ela, achei uma maravilha conhecê-la, olha como eu me dei bem com ela, parece amor à primeira vista. Não é parece, não, é amor, não é à primeira vista, é um reconhecimento afetivo, não consciencial, mas afetivo, que a gente tem, porque as nossas memórias afetivas também nos colocam para frente, tanto quanto as nossas memórias intelectivas. A Kátia, professor, colocou assim, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Em sua origem, o homem tem instintos mais avançado e corrompido. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É isso. A gente vai assim, sensações, emoções, sentimentos e sublimidade do sentimento, que é o amor puro. Essa é a sequência. Porque os animais têm emoções, não é? Mas as plantas têm sensações. Muitas plantas, muitos bichinhos têm só sensações, mas à medida que eles vão progredindo, principalmente, por exemplo, os animais que cuidam dos filhotes, eles já têm, além de sensações, emoções. Mas tem muitos animais que não cuidam dos filhotes. Eles têm os filhotes e abandonam os filhotes. Vou dar um exemplo: os répteis, o sapo, por exemplo, bota 1 milhão de ovos ali, os peixes botam 1 milhão de ovos, nascem os girinos, mas o pai e a mãe não cuidam deles. Eles têm que nascer aos milhões para salvar alguns, porque são comidos. A mesma coisa acontece com a tartaruga. A tartaruga bota um monte de ovos lá na praia, cobre aqueles ovos e vai embora, ela não toma conhecimento dos filhotes. Então, esses bichos têm sensações, mas não têm emoções. Mas os bichos, por exemplo, os mamíferos todos, já têm emoções. E o ser humano, que conscientiza as emoções, começa a desenvolver os sentimentos a partir das emoções conscientizadas. E à medida que a gente vai deixando o sentimento crescer dentro da gente, na direção de um altruísmo coletivo, a gente vai transformando os sentimentos, ainda de grupos, em amor universal. Som. A parte técnica aqui é igual uma TV. Então, eu apareci aqui porque eu estava recebendo orientações técnicas. Então, vamos lá. A Ana Sintra, colocou assim, professor, e as pessoas que se casam 2 vezes, 3 vezes, e ficam tão pouco tempo juntas, como será que acontece esse acordo na espiritualidade?
Deu um nó aqui. É que a gente falou semana passada, né, professor? Mas esse é fácil de entender, Ana Sintra. Por quê? Porque se a pessoa casa mais de uma vez, a rigor, ele não tem um sentimento de preferência por nenhuma dos parceiros ou das parceiras. Ele apenas está seguindo uma necessidade de não ficar sozinho, não é? Uma necessidade, muitas vezes, até de insegurança emocional, porque a pessoa não sabe ficar só, não sabe gostar de si mesmo ainda, precisa que alguém mostre para ele que ele existe, então que goste dele. Essas pessoas não estão procurando desenvolver o amor doação nelas, elas estão querendo receber amor dos outros ainda. Então, nessa fase, as ligações são fortuitas, elas duram pouco tempo. Pode ser que com as experiências futuras e voltando junto e continuando, porque cria compromissos juntos, e muitas vezes tem que reatar para poder resolver problemas mal resolvidos, problemas que ficaram criados e que não resolveram a contento. Então, vão ter que se reencontrarem para poder reorganizar esse tipo de problema. E aí vão desenvolvendo ao longo da experiência o sentimento mais delicado, um sentimento mais de doação, de amor, e não só de querer receber. Então, eles são fortuitos mesmo. Passa para o mundo espiritual e esquece como esquece aqui na Terra já. Aquela ali é minha ex, não gosto nem de encontrar. Aquele ali é o meu ex, não gosto nem de ver. Mudo de direção para não encontrar. Está cheio disso por aí. Não tem afetividade maior. Tem muito mais sensualidade do que sentimento. O professor, mas ainda assim está dentro de um planejamento isso, né? Tem alguma razão, né? Claro, porque veja bem, quando a gente era mais bruto, especialmente o homem, por exemplo, arranjava 3, 4, 5, 6 mulheres. É claro que desenvolve com elas, não é, compromissos. Muitas vezes nasce de novo, recebe esses compromissos como filhos, ou como mulheres que vão ser amante, que vão ser ainda irmã, qualquer coisa, vai desenvolvendo ao longo do processo das reencarnações, no processo, no caminho evolutivo. Mas quando a gente busca a alma, entre aspas, a alma gêmea da gente, aquela pessoa que a gente gostaria de encontrar, que a gente gostaria de doar-se integralmente para ela e ela para a gente, aí isso é casamento por afinidade, por sentimentos já desenvolvidos. Então, aí cria-se um companheirismo de longas datas, de longa duração. Estou aguardando as perguntas aqui, eu vou fazendo, professor. Isso. Professor, e nesses casos assim que a gente vê hoje em dia, né, até com esse vai e vem assim de casamentos, né, que estão poucos duráveis, né, como o senhor falou, né, dessa questão da busca da alma gêmea, né, entre aspas, para nós, seria também uma questão de provação, porque normalmente a gente vê a pessoa, tem até alguns desenhos que a gente já viu quando jovem, fulano que gosta de fulano, que gosta de fulano, que gosta do fulano, e ninguém se encontra com ninguém ali, né? Isso ainda está no sentimento grupal. Então, e isso seria também uma provação, professor, porque a pessoa gostaria de estar com a outra, que gostaria de estar com a outra, não no sentido banal, tá? Até de relacionamento afetivo mesmo, né? Que essa brincadeirinha era assim, de uma corrente, né? Que ia de um para o outro, que gosta de um, mas o outro gosta do outro, que aí o outro gosta do outro. Isso também seria aprovação, professor, para os espíritos estar assim? Eu não chamaria de provação, eu chamaria de aprendizado. Porque não pode esquecer que na vida física a gente desenvolve 4 atividades. A gente desenvolve atividades das expiações,
das escolhas mal feitas no passado que reflete na nossa vida cotidiana, das provas que a gente precisa passar para ver se realmente aprendeu aquilo que a gente se propôs, das tarefas de atividades que vai desenvolvendo a nossa capacidade de criativa e intelectual, e do aprendizado que continua, porque nós somos espíritos em evolução. Então, muitas dessas experiências caem no contexto do aprendizado da vida de relação. Tá certo? Então, muitas vezes, a gente está no aprendizado da vida de relação. O nosso planeta, que ainda é de expiações e provas, que está começando, não é? E se preparando para um início regenerativo, ainda os casamentos por afinidade são raros. Não é? Eles são raros. A maioria dos nossos casamentos aqui na Terra ainda é de reajustes e é também de construção de sentimentos duradouros. Tá certo? Então, na experiência de casar e fazer o esforço de se manter casado, a gente está fazendo um esforço de desenvolver paciência, compreensão, tolerância, doação um para o outro, desenvolvendo a capacidade afetiva que vai se tornar afinidade e que vai criar memórias boas, porque um está se esforçando para doar para o outro, de tal maneira que vai começar a ter prazer em viver junto. Então, isso pode virar, num futuro, numa próxima encarnação, uma continuidade de parceria e chegar a uma situação de afinidade mais profunda. Então, é um aprendizado. Tá certo. Chegaram as perguntas aqui. Aí veio de casa aqui primeiro, do Ronaldo, né? Ele diz assim: professor, no livro Renúncia tem o caso dos espíritos que sempre estão reencarnando como parceiros de vida. Qual seria o propósito de tantas vezes, sendo que já se amam? Pois é, às vezes a gente ama, mas cria dívidas juntos. E precisa saldar essas dívidas juntos. Muitas vezes vem por processos, né, de expiações e trabalho na recomposição daquilo que fez mal no passado, fazendo bem agora. Por exemplo, uma pessoa casa com outra, tem filhos, mas eles se dedicam muito mais um ao outro que aos filhos, não é? Muito mais aos seus próprios interesses que aos filhos, e falha com a criação dos filhos. Vai ter que voltar outra vez juntos, receber aqueles filhos de novo para consertar esse estrago, tá certo? Essa atividade mal feita. Então, muitas vezes a gente nasce, né, vindo juntos assim, para poder também acertar caminhos que a gente escolheu de maneira inadequada. William Randi disse assim: boa noite, meus irmãos da doutrina espírita. Ai, desculpa, agora que eu vi que não é uma pergunta, mas está valendo, professor. Desejo a vocês e os demais irmãos desta live uma noite de sexta-feira linda, de muita paz, amor, carinho, saúde. São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço para você, William. Um abraço, William. Seja bem-vindo sempre entre nós. O Fran Carlo, ele diz assim: professor, por que um espírito, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar para experiências difíceis e resgates? Obrigada. Essa é uma colocação muito interessante, Francardo. É porque nós ainda não nos demos conta da nossa pequenez. A gente acha, por exemplo, pelas informações espirituais que a gente tem, por exemplo, eu vou tomar a liberdade de dizer isso, e achar, por exemplo, que Emmanuel já é um espírito superior. Não é. Emmanuel é um espírito a caminho do esforço de superação dele mesmo. E ele está fazendo isso já há 2000 anos. Mas 2000 anos não é suficiente para a gente galgar a posição de superioridade espiritual. Mas ele é um espírito que já está na frente de muitas pessoas
de muitos espíritos que vivem na Terra. Ele já adquiriu uma quantidade de conhecimento evangélico suficientemente bom para ser uma pessoa que colabora com a evolução daqueles que vêm atrás. Mas ele ainda tem coisas para ajustar, tem coisas para aprender, tem compromissos de erros anteriores que ele ainda não resgatou, porque a gente tem uma longa história, não é? Só de mundo de expiação e prova, a gente tem da ordem de uns 14, 15 mil anos de experiência. Porque a Terra passou a ser um mundo de expiações e prova da ordem de uns 15 mil anos atrás, talvez 20 mil anos atrás. Antes era mundo primitivo. Mas no mundo de expiações e provas, a gente ainda fez muita coisa atrapalhada, muita violência. Você vê, na época, 2000 anos atrás, que é pouco tempo, o Emmanuel sacrificou a Lívia de uma maneira injusta. Ele feriu, não é, aquele servo, não é, que ele condenou às galés. Ele criou vários problemas ainda, não é, com as atitudes dele. Então, imagina em vidas anteriores àquela, 2, 3, 5 encarnações para trás, quantos compromissos a gente tem ainda mal resolvido. Então, é preciso que a gente vá fazendo isso ao longo do nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes, um espírito passa 300, 400, 500 anos no mundo espiritual, mas ele ainda precisa da reencarnação, porque ele ainda tem compromissos que ainda não foram realizados, que não foram consertados, muitas vezes até esperando circunstâncias novas que pudessem favorecer um resgate de um companheiro que a gente prejudicou, que ficou lá atrás e que ainda não aceita a nossa ajuda. Então, é preciso que a gente entenda que isso faz parte do processo evolutivo. É que a gente ainda é espírito mediano para menos. No mundo feliz, aí a gente tem um espírito mediano para mais. Né? No mundo divino, a gente tem espírito angelical. Mas ainda há uma trajetória muito grande para frente e a gente está muito mais perto da brutalidade, da animalidade, do que propriamente da vida espiritual mais comprometida com os valores do bem. A gente ainda tem impulsos inadequados, a gente ainda tem fraquezas que a gente não sabe vencer. Então, é preciso que a gente, não é, vá fazendo isso com calma. E a gente tem o tempo todo para isso, porque a justiça e a misericórdia divina nos favorece esse tempo. Então, não se admire de um espírito que está... Você vê, a gente encontra isso nos livros do André Luiz. O espírito Gúbio, por exemplo, né? Ou Félix. Vamos dar um exemplo do Félix. O Félix, que é ali o espírito que está trabalhando junto com o André Luiz pela recomposição daquela família, daquele grupo espiritual, foi o causador de alguns daqueles problemas que estavam ali. Então, ele estava ajudando todo mundo, preparando para depois nascer entre eles e devolver para aqueles espíritos o bem que ele devia ter feito no passado. Então, e é um espírito benfeitor, que está ali junto com o André Luiz, trabalhando para o bem daquele grupo espiritual. Então, às vezes, a gente não sabe avaliar com clareza a posição que o espírito está ocupando. Para a gente, um pouco melhor do que nós, já virou espírito superior, não é bem assim. Eu vou aproveitar e colocar aqui a pergunta do Rafael Vicentim, quando você estava falando do Emmanuel. Ele disse: professor, fico pensando na amizade do Chico e Emmanuel. Com certeza existiu uma afinidade que foi muito construtiva. Havia uma afetividade e não precisa ser de sensualidade. Seria assim com os espíritos superiores? A gente vai sublimando essa relação, né? Mas a gente tem algumas poucas informações de reencarnações dos dois, né? Tanto do Emmanuel quanto do Chico. E a gente sabe, por exemplo, que a Flávia, lá do Públio Lentulus, a Flávia era o Chico Xavier reencarnado, certo? Naquela época. O Chico Xavier foi a Flávia, filha do
do Públio Lentulus, né, que depois, né, adotou o nome de Emmanuel. Mas esses dois espíritos vêm vindo junto desde muito tempo. Então, cria essa afinidade, esse sentimento de amor que vai sublimando. E essa amizade profunda. A gente também tem espíritos assim. Nós temos espíritos bondosos que estão na nossa frente, que são amigos nossos, que já conviveram conosco muitas encarnações e que adiantaram muito mais do que nós, mas que não nos esquecem e cuidam de nós à distância. E é tão bom saber disso. É mesmo, professor. A Diná, ela disse assim: no Antigo Testamento, a maneira de relacionarem afetivamente seria cultural e também espiritual? É claro, a gente vai desenvolvendo a cultura e se aproximando de uma realidade espiritual, tá certo? Quanto mais próxima das relações de respeito e de amizade, mais próximo da relação espiritual. Quanto menos bruta e mais sensual, mais próximo da vida animal. É assim mesmo. A gente vai desenvolvendo aos poucos, nós somos espíritos em evolução. Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos longe ainda de abrir mão da reencarnação. No mundo de regeneração, nós ainda vamos viver milhares de anos no processo nasce, nasce, vive, né? Desenvolve, fica velho, morre o corpo, a gente volta para o mundo espiritual, se prepara mais um tempo lá, reencarna de novo e continua o processo de progresso. É aquilo que está escrito lá no Dolmen do Allan Kardec: nascer, viver, progredir sempre, renascer ainda, tal é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Professor, o José Aristides, ele pergunta assim: devido à importância da missão do advento, da terceira revelação, poderíamos dizer que Amélie Boudet e Allan Kardec foi o casal de afinidade necessário? Tudo indica que sim, José, porque os dois eram companheiros, se ajudavam mutuamente. A Amélie foi a sustentação emocional e afetiva de Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon. Certamente que para ele teria sido muito mais difícil realizar a tarefa dele sem a ajuda dela. Eles faziam um casal amigo, fraterno. Ela era mais velha do que ele, não é? E ainda assim os dois eram verdadeiros companheiros de trabalho, de afetividade, não é? E se apoiavam mutuamente um ao outro. Ela foi uma mulher maravilhosa para a época dela, porque ela foi uma companheira que contribuía e colaborava com o Hippolyte Léon de maneira presente, todo instante. A Edilene, professor, fala assim: professor, mas pelo livre-arbítrio também acontece de uma das partes, por alguma razão, se afastar, não é? Sim, é porque a gente tem liberdade de escolha e às vezes a gente se ilude, assume um compromisso e acha que pode rompê-lo porque a gente quer uma coisa que é diferente daquilo. Mas isso é um rompimento de compromisso e isso vai acarretar reajustes nas vidas futuras, nas reencarnações futuras, com certeza. Mas a gente pode, tem a liberdade de fazer isso. É por isso que muitas vezes a gente adia o encontro, não é, com espíritos afins. Vamos dar um exemplo, vou usar o exemplo do Emmanuel. Nessas jornadas todas do Emmanuel, nas reencarnações dele após a do 2000 anos atrás, do Públio Lentulus, ele não teve a parceria com a Lívia. Tá certo? A Lívia conseguiu uma evolução muito mais alta do que ele, e ele teve que aprender a desenvolver o sentimento de amor, de solidariedade, sem a companhia dela, mas com a assistência espiritual dela à distância, porque Lívia nunca deixou de ajudá-lo, de cuidar dele.
A, a Kátia, professor, perguntou assim: professor, e Joana de Ângeles não tem superioridade de espírito? Tem, em relação a nós, com certeza, porque Joana de Ângeles é aquele mesmo espírito que ocupou a posição de Joana de Cusa na época de Jesus. Conheceu Jesus e foi uma mulher defensora, né, de Jesus. Quando Jesus foi preso, ela mobilizou todos os esforços que ela pôde, junto com a Lívia e com outras duas pessoas, duas mulheres, um esforço de tentar libertar Jesus, e não conseguiu. E, finalmente, depois ela fica, né, o Cusa, que era um funcionário público, perde depois todas as vantagens de funcionário público, eles ficam passando necessidades materiais, tá certo? Cusa morre, ela fica sozinha e acaba morrendo como mártir cristã, tá certo? Então, ela, desde aquela época, ela se dedica ao progresso espiritual já, diferente de nós que estamos fazendo isso agora. Então, ela está 2000 anos na nossa frente, como Emmanuel está 2000 anos na nossa frente. Mas o que é 2000 anos pensando na evolução de um espírito angelical? É muito pouco. Por isso eles são a mesma coisa também do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi quem? Na época de Jesus, foi o Zaqueu. O Zaqueu, que se encantou com o trabalho de Jesus e que começou a se redimir como cobrador de impostos que era na época de Jesus, começou a se redimir, não é? Consertando os erros que ele começou a fazer, e desde então ele seguiu os passos de Jesus nas diferentes encarnações que ele teve na Terra, sendo a última Bezerra de Menezes. E ele ganhou com isso o status de um espírito que pode ir embora da Terra, porque ele superou já a evolução do nosso planeta, mas é um espírito que vai para o mundo de regeneração, não é? Que está na frente do nosso planeta, que é o mundo de expiações e provas ainda. Então, ele não precisa ficar na Terra, mas ele aceitou continuar na Terra para nos ajudar. Está muito na frente de nós, tá? Mas não é um espírito superior no sentido mais amplo. É um espírito em evolução, está na frente de nós todos, mas ainda está longe de conhecer as belezas mais profundas da criação de Deus. Porque o espírito, para ser perfeito, para ser angelical, precisa conhecer tudo. Isso é uma resposta que Kardec recebe do livro dos Espíritos, e está escrito no livro dos Espíritos. O espírito, para atingir a perfeição, ele precisa conhecer tudo. Esses espíritos conhecem muita coisa, mas está longe de conhecer tudo. Professora Maria das Graças pergunta assim: professor, eu tenho um amor muito grande por meu marido, que hoje em dia é acamado. Será que nós já nos conhecíamos antes de vir para a Terra? E Com detalhe, sou 12 anos mais velha. Com certeza, Maria da Graça, com certeza. Mas essa afinidade não é da agora. Vocês se dão bem porque já aprenderam a conviver junto durante muitas encarnações. Eu também sou assim com a minha esposa, que já foi para o mundo espiritual, certo? A gente tem uma afinidade grande e eu sei que ela já está do outro lado, feliz, não é? E está me esperando. A hora que eu passar daqui para o mundo espiritual, ela certamente vai cuidar de mim. Já está com a casinha pronta lá. Não sei se vai ter casinha, Tá, mas porque ela só vai vai cuidar de demorar para mim. chegar lá. Só vai demorar, vai dar tempo dela construir a casinha para receber o senhor lá. Mas se não construir, ela tem um quartinho lá que ela vai me aceitar junto com Tudo ela. bem, mas vai esperar um pouco, professor, vai esperar um pouco, por favor. Ó, o Paulo Henrique, ele pergunta assim: por gentileza, poderia comentar sobre o que pensava Santo Agostinho sobre espíritos incubos e súcubos? Íncubos e súcubos. Incubos e súcubos. Nossa, primeira vez que eu estou ouvindo essa. É, Está citado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1,
Gratidão. Londrinas. O Paulo, eu vou deixar essa pergunta sua para a próxima vez, porque eu quero trazer um conhecimento mais solidificado para você, porque é preciso entender o significado da palavra íncubo e súcubo dentro da mitologia para a gente poder, então, entender o que Santo Agostinho está falando. Mas são espíritos atrasados. De cara, são espíritos ainda muito ligados às coisas materiais, à sensualidade da vida terrena. Tá certo? Mas eu vou guardar a sua pergunta para fazer uma resposta mais detalhada na próxima sexta-feira. O Ramos Sobrinho falou, não entendo essa pronúncia de Emmanuel. Eu acho que eu não entendi. Que pronúncia? De Emanuel ou Emmanuel? Se ele puder esclarecer um pouco mais, né, professor? A palavra Emmanuel é uma palavra hebraica que significa Deus conosco. Se for isso, só fale aqui, por favor. A Ana Sintra, ela coloca assim, professor, não sabemos mais nada sobre a Lívia? Um espírito tão sublimado? Pois é, a gente não tem informação nenhuma, mas o certo é que ainda o Emmanuel não conseguiu tê-la como companheira de novo, pelo que tudo indica, né? Pelas informações que a gente tem, pela história desse espírito ao longo das múltiplas reencarnações que ele se revela nas obras escritas por Chico Xavier, porque ele está no romance 50 anos depois, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? Ele está lá nesses livros todos. E tem outras encarnações que ele não comenta. Agora nós temos alguns comentários, tá, professor, aqui. Sim. O Benedito Leite da Silva, de Três Lagoas, ele disse assim, estudando estas obras de André Luiz, além de nos reportar ao plano espiritual, mostra-nos que a relação que temos enquanto encarnado continua no espiritual. Quando desencarnamos, desperta a consciência. Isso mesmo, Benedito, porque a natureza não dá salto. Quer dizer, o mundo espiritual adjacente, próximo de nós, quer dizer, esse mundo que a gente vai para lá, passa um período e volta para cá, é muito semelhante, porque a gente não tem salto de qualidade. A gente passa daqui para lá sendo a gente mesmo, aprendendo novas coisas, tomando consciência de novo da realidade espiritual, aprendendo coisas novas lá, reencarnando, seguindo aqui. Às vezes a gente esquece o que a gente aprendeu lá e volta a fazer só as coisas da vida terrena, não é? Até a gente vencer esse conhecimento nas provas e mostrar que a gente traz esse conhecimento do mundo espiritual e executa no mundo físico, na vida encarnada. Então, é uma continuidade, não tem dúvida nenhuma. Você tem inteira razão para isso, e o André Luiz deixa isso muito claro para nós. Professor, nós temos 2 comentários ainda e uma pergunta, e temos apenas 9 minutos. Vamos ver se a gente dá conta. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, a Azuleide, ela comentou assim, professor, tenho muita saudade do meu filho, Rafael, 1 ano e meio partiu para a casa do pai. Sim, pode ser, Zuleide, que você tenha afinidades maiores com seu filho, porque às vezes um espírito vem, passa só um pequeno período aqui, reajustando coisas simples e servindo ao mesmo tempo de provas para a gente, e volta para o mundo espiritual. Eu também tenho um irmãozinho que, com 2 anos e 8 meses, voltou para o mundo espiritual. Deixou muita saudade na família. Mas quando eu tinha 20 anos, ele veio numa reunião mediúnica e conversou comigo. Eu fiquei muito feliz. A Lala, ela pergunta assim, professor, Maria de Magdalena teve um papel importante no Evangelho e na vida de Jesus. Por que o Espiritismo fala tão pouco dela?
Não, não fala não. Muitos de nós, né, entendemos isso e a gente tem mensagens muito bonitas do mundo espiritual, principalmente pelo Irmão X ou Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem uma lição inteira sobre Maria de Magdala. Não sei se você já leu lá. Pega o livro Boa Nova, psicografia do Chico, escrito pelo espírito Humberto de Campos, e leia Maria de Magdala. É linda a lição, muito bonita, falando sobre o trabalho, a recuperação espiritual dela, e depois a gente sabe também que ela já reencarnou algumas vezes na Terra e realizou tarefas importantes no seio da Igreja Católica. Aí nós temos um comentário alegre aqui da Ana Sintra, que falou que o acordo dela, professor, espiritual, está durando 47 anos. Beleza, muito bom. Que Muito dure para obrigada. sempre. Então. Que assim seja, né, professor? É, O Francalo falou que é um privilégio ter a doutrina. É um alento aos nossos corações. ela é por isso consoladora também, né? A doutrina espírita consola a gente, porque essas informações todas nos dão muita paz e tranquilidade, sabendo que a gente não perde nada dos entes queridos. Então a gente tem que mudar essa linguagem. Falei, perdi meu pai, perdi minha mãe, não perdeu nada. Pode parar. Meu pai foi para o mundo espiritual, minha esposa foi para o mundo espiritual, meu filho também, e eu logo, logo vou. E aí, o último comentário aqui, da Ana Cinta, eu deixei para o final. Ela falou: tive uma intuição que ia ser a Ana hoje. Olha isso, professor Tassiro, estamos sintonizados. Isso aí, estamos mesmo. Nós já somos um grupo grande e estamos em sintonia, com certeza. É um grupo grande, uma família grande espiritual, conectada com a Isso, espiritualidade, né, professor? somos mesmo, com certeza. Vamos nos encontrar no mundo espiritual, vocês vão ver. Nós vamos nos Eu encontrar. quero, eu vou lutar e me esforçar para isso. Nós estamos juntos daqui para frente sempre, Que assim ajudando o seja. nosso planetinha, ajudando a nós mesmos. Que assim seja. A Kátia colocou aqui, professor, que Emmanuel também fala de Maria Madalena no livro Caminho, Verdade e Vida. Isso, Tá então, lembrando aí, gente? tem várias informações. É que a gente, né, às vezes, não coleciona elas. O Benedito também. Boa Nova, capítulo 20, Maria Maria de de Magdala, Magdala. isso. E É a a lição Ginata, emocionante. é verdade. A Diná coloca aqui que toda sexta-feira dormimos bem, com tanta informação. Aí tá gratidão aqui para todos nós Gratidão, juntos, todos nós gratidão, dormimos bem, né? gratidão para vocês também, que é muito bom para todos nós também. Eu me sinto feliz de estar aqui. Eu também. A Ana Sintra, ela disse que assim seja, professor, que a gente se encontre mesmo, né, no plano espiritual. Também, Ana Sintra, estou torcendo aqui para que a gente se encontre. A Kátia está dando gratidão. E aí nós estamos realmente encaminhando para o final, né, professor? Temos 4 minutos Isso, aqui de despedidas, aqui antes da nossa prece final, né? A isso. Osmarilda, a Lurdinha, dando já boa noite. Lembrando que vai ficar, né, professor, aquele comentário do Paulo Henrique, né? Isso, Para isso. a próxima aula, né? E É, o próximo estudo nosso vai ser o capítulo 12. que Opa, ainda é um pouco ligado a isso, chama conduta afetiva. afetiva. Deixa eu ver aqui, estão colocando aqui, peraí um pouquinho. A Ana Cinta dando um abraço para Osmarilda. A Todos nós Janete, mandamos um abraço para Osmarilda e para Ana Sintra também. a Janete, obrigado por tanto ensinamento. A Isso. Valéria, olha, todo mundo aqui já começando a. Em última instância, a gente tem que agradecer ao André Luiz e aos espíritos bondosos que o auxiliaram nesse trabalho, ao Chico e ao Valdo. Oi, ao Valdo,
O Chico, eu acho que é dia 30, né? Uhum. Que comemora a sua partida para o plano espiritual, né, professor? Exato, é. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos. A Ana, eu fiz o comentário sobre a pergunta do Livro dos Espíritos. Ah, tá. Uhum. Então tá bom, mas foi atendido, né? Gratidão. Então vamos fazer, professora, a nossa prece nos 2 minutinhos finais, Você então? faz para nós. Então tá bom. Então, com essa alegria que todos nós estamos, que ela é contagiante, nós estamos unidos através dos nossos pensamentos, dos nossos corações, e conseguimos sentir a alegria da gratidão, a gratidão por estarmos aqui unidos, aprendendo, junto com o nosso professor, o Tassiro, com as bênçãos de Deus, de Jesus, nosso irmão, a espiritualidade amiga e bondosa, que coordena todo esse trabalho. Como foi dito pelo professor, nosso agradecimento especial ao André Luiz, ao Chico, ao Valdo, a toda essa play de espíritos que descem até nós incansavelmente, nos trazendo as informações que precisamos, para, como diz o professor Otacílio, aprendermos que somos espíritos. Nos trazem tantos ensinamentos para que nosso fardo seja mais leve e as nossas conquistas, embora lentas, a passos pequenos, sejam grandiosas enquanto espíritos. Agradecemos a Jesus, a nossa verdade, o nosso caminho, o nosso pão, a nossa porta de entrada ao mundos melhores. Agradecemos por tudo, por todas as bênçãos que envolve a todos nós, essa família que está aqui no canal do GES, estudando Evolução em Dois Mundos. Que na próxima semana estejamos novamente aqui com essa alegria, com essa vontade, com esse esforço de querermos sermos melhor a cada dia. Nos proteja, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo.